Olá, seja bem-vindo a CDFs, o podcast. Nesse primeiro episódio, vamos conhecer um pouco da história de Carlos Duarte e Fernanda Kelly. Muito obrigada pelo convite de vocês para estar aqui mediando essa conversa e vamos começar com uma pergunta direta. Quem são os CDFs e por que alguém deveria parar o tempo agora para assistir vocês, Carlos? Bom, Carol, nós somos dois profissionais do mercado financeiro com formações acadêmicas diferentes, mas complementares. A gente tem há muito tempo trabalhado com grandes clientes, com grandes investimentos. A nossa ideia com o podcast, eu acho que é um motivo que pode interessar a maioria dos brasileiros, é trazer tudo que a gente faz para grandes clientes, para grandes contas e traduzir no dia a dia, na linguagem coloquial e mostrar que qualquer pessoa pode tomar as mesmas atitudes e assim melhorar seu patrimônio, suas finanças e sua vida como um todo, né? Porque o dinheiro acaba impactando muito a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. E aí, Fernanda? É exatamente isso. E um gancho que a gente pegou muito, né? Hoje é um assunto que não é muito falado, e quando é falado de uma maneira muito difícil, muito complicada, de maneira muito técnica. Então, a nossa ideia é justamente democratizar ali o acesso à informação de maneira mais simples. Entendi. E a origem da parceria? Agora vamos falar sobre essa origem da parceria. Como que vocês se conheceram e em que momento decidiram construir algo juntos? Bom, é até engraçado como a gente se conheceu. Teve um evento da empresa que a gente representa. Na época, a Fernanda era só uma estudante de economia ainda. E eu estava no evento apresentando o meu lado, como era trabalhar no mercado financeiro, como era atender esses clientes. E ali, depois do evento, depois que eu fiz minha apresentação, a gente ficou em algumas rodas de bate-papo e numa delas a Fernanda estava. E ela demonstrou ser uma pessoa muito preparada para assumir novos desafios. Ela ainda estava bastante crua no mercado naquele momento, mas você via que tinha muito potencial ali para ser lapidado. E por esse motivo, convidei ela para trabalhar comigo. Ela pode explicar melhor por que ela decidiu trabalhar comigo. Ela tinha ofertas financeiramente superiores na época, mas começou aí, é uma parceria que vem dando muito certo há alguns anos já. Então conta pra gente, Fernanda, por que você escolheu trabalhar com Carlos? Por raiva. Para mostrar minha honra. Na verdade, assim, na época de fato, né, eu estava ali numa mudança de vida, para assumir novos desafios de verdade. E quando eu decidi trabalhar, quando eu decidi aceitar a proposta, né, dele, foi por um motivo bem específico, assim, na época, porque eu vi que era algo que ia me desafiar, que eu não. Ele estava tentando me provar que eu era capaz de assumir aquilo. E eu estava com uma proposta para ir para um banco, né, um banco grande, e lá eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Né? Na Norte, que é onde nós trabalhamos hoje, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, eu não tinha ideia de absolutamente nada. E eu pensei, cara, por que não, né? Se der errado. Foi E aí, arriscar. fui arriscar, assim, eu gostei muito, e aí, da conversa, da proposta da empresa, né, no geral, de pegar alguém cru que não sabia nada de investimentos, porque, assim, eu não sabia, aqui quem entende de mercado, eu não sabia por que a gente tinha que investir numa LCA, porque era melhor numa LCA e não CDB, visto que o CDB era maior, né? Então, por que ele estava em busca de alguém que não tinha experiência nenhuma de mercado e olhando justamente para o comportamental? Isso me chamou muita atenção. Muito legal. Agora, para descontrair, eu já vi aí que foi por raiva, né? O começo, Carlos. Né? Eu quero saber a verdade. Qual foi a primeira impressão que um teve do outro? Carlos, e aí? Qual foi a primeira impressão que você teve da Fernanda? Ela parecia um ratinho assustado no começo. Só que depois, conversando, incentivando ela a se abrir um pouco mais, falar um pouco mais sobre o que ela pensava para a carreira, para o futuro e etc. Aí eu comecei a ter uma visão muito parecida com a que eu tenho hoje, né? De alguém que realmente está com sangue no olho e está do seu lado para ajudar a carregar qualquer piano. E aí, Fernanda, além da raiva, A primeira impressão foi, cara, como é que eu vou fazer para matar esse cara? Como é que, quando ele virar, né, do meu tamanho. Mas depois eu vi alguém que acredita, de fato, assim, no potencial, gosta de desenvolver, né, gosta de pessoas, apesar de não parecer muito. tá vendo? E alguém que compra ideias e que cai dentro ali, porque eu levo e falo, cara, vamos fazer tal coisa, vamos, sabe? Então, é um profissional que eu admiro muito, que me ajudou muito, assim, como mentor, como amigo, como chefe, durante o desenvolvimento e, assim, me ajudou muito mesmo.
Então, o mais legal da história de vocês é que o Carlos percebeu o potencial na Fernanda e a Fernanda entregou o conteúdo que ela tinha prometido, Carlos. Entregou mais, ela tem entregue mais. Ela realmente, recentemente, inclusive, ela aumentou a participação societária na empresa, pura e simplesmente pelo desempenho pessoal, não só nas atribuições diárias dela, mas também como sócia mesmo, como contribuindo com o todo da empresa, sempre à disposição para ajudar. Isso para a gente é muito valioso. Fernanda, e o Carlos, como mentor, fez você então chegar num patamar que nem você esperava, talvez? Eu diria que sim. Diria que sim. Mesmo sem acreditar muito no processo, né? Mas sim, ele contribuiu muito para esse desenvolvimento, né? É aquilo de que a gente consegue sozinho, mas quando tem alguém ali te ajudando, dando uns toques, puxando a orelha, né? E te direcionando, eu acho que é um pouco mais fácil. Ótimo. E agora que a gente já entrou no viés profissional, eu quero saber em que momento a conexão de vocês como profissional, cada um na sua respectiva área, caminhou para uma conexão de sociedade. Bom, a empresa onde a gente atua hoje, a empresa que eu fundei, todos são sócios, né? Então, quando a Fernanda entrou, ela entrou como sócia minoritária e foi evoluindo. Hoje já tem uma participação mais relevante na empresa. Mas a gente decidiu tocar novos projetos juntos, e aí uma sociedade que basicamente somos só nós dois, muito baseado no que os dois enxergam para o futuro, assim, do que a gente queria passar para as pessoas, no propósito que a gente quer dar ao nosso trabalho. Eu sempre brinco, assim, o meu cliente em geral, por melhor que seja o meu trabalho, como eu lido só com contas muito grandes, eu não mudo a vida dele de fato. Eu não mudo de patamar as finanças do meu cliente, porque ele já é muito rico. Então, a gente queria pegar isso e trazer para as pessoas onde realmente a gente vai fazer diferença. Então, acho que esse foi o principal ponto de conexão ali, que a gente começou a olhar e falar, pô, a gente pode tocar outros projetos juntos, visando entregar isso para a sociedade como um todo. Fernanda, e aí? Eu concordo, foi exatamente isso, né? E foi analisando o nosso dia a dia, né? Ali atendendo cliente, grandes contas, que a gente foi chegando nessa conclusão de que como que a gente pode fazer para agregar e levar nosso trabalho e ver de fato mudar a vida de pessoas, né? Trazer mais pessoas para olharem para esse lado, que é uma coisa que impacta muito a nossa vida, né? O mercado financeiro, educação financeira no geral. Então, não é porque quando a gente pensa em mercado financeiro, as pessoas só pensam em grandes contas, em grandes valores, em coisas muito grandes, e na verdade não, né? Começa ali pequenininho, começa organizando as finanças, começa mudando algumas percepções de algumas coisas. Então, a gente começou a pensar muito para esse lado, né? E ambos, né, gostamos muito da parte da educação. A gente acredita muito nisso. E como que a gente faz para mexer nisso aí, né? Legal. Bom, agora que a gente está cada vez entendendo um pouquinho mais do mecanismo de Fernanda e Carlos, eu preciso saber o que cada um faz dentro da empresa e em que momento essas atividades se completam. Vamos lá, eu gerencio a empresa como um todo, né? Eu sou o CEO do grupo. Então, eu tenho a responsabilidade, além de cuidar dos meus clientes diariamente, também cuidar de todo mundo que trabalha, dos parceiros, dos fornecedores e etc. E eu acho que a gente se completou ali exatamente quando a Fernanda sai da posição de só assessora, ou seja, só cuidar dos clientes dela, e passa a olhar para o todo do escritório. Então, é alguém que hoje, junto com outros sócios da empresa, eu posso confiar de deixar uma tarefa na mão dela que ela vai pegar e vai levar até o fim, mesmo que não envolva um cliente necessariamente. Fernanda. Hoje eu atuo com a minha carteira de clientes também, né? Desenvolvo algumas atividades em paralelo dentro da empresa também. Hoje a gente tem dentro da empresa um comitê de alocação, faço parte do comitê, recentemente iniciei lá. Acho que só, no geral, né? Dentro da empresa. Então, a gente já entendeu que vocês conversam não só no ramo profissional, no ramo da empresa, e tem projetos que vão além, como é o CDF Podcast. Mas agora eu preciso saber estrategicamente o posicionamento de vocês. O que vocês trazem de novo para o mercado? Porque a gente sabe que o mercado está cheio de profissionais, né? E eu vejo que vocês têm essa dinâmica de uma linguagem simples, de uma abordagem não tão metódica. É um tema difícil de abordar, né? A gente pensa que falar de investimento seja um pouco mais difícil, numa temática mais dura, mas qual é a novidade que Carlos Duarte e Fernanda Kelly têm para trazer que o cliente pode se sentir à vontade de procurar e falar, gostei?
No início, né, do projeto, do pensamento, é exatamente mostrar para as pessoas que são atividades corriqueiras, decisões pequenas, que podem mudar de patamar as finanças delas. Então, a ideia principal é mostrar para cada pessoa que você não precisa necessariamente cortar o cafezinho se ele for importante para você. Você precisa, de fato, buscar o que é importante para si, hoje e no futuro, e lembrar que você, daqui 20 anos, precisa receber algo muito bom de você hoje. Então, você precisa ser esse entregador de felicidade, de dinheiro, de vida saudável para você do futuro. E a gente quer trazer isso para o dia a dia, mostrando para as pessoas que é simples, que é possível ser feito de forma que não exija grandes sacrifícios. E a gente, inclusive, no geral aqui no CDFs, né, nossos ouvintes podem esperar convidados das mais diversas áreas. A gente não vai trazer só pessoal de finanças, a gente não vai trazer só pessoas que estão desconectadas da vida real, que dizem que é melhor alugar uma casa que financiar, porque não tem a menor noção de não ter dinheiro no banco e pagar aluguel é uma coisa muito diferente de não ter dinheiro no banco e financiar um bem. Né? A gente não vai trazer pessoas que não estão no dia a dia dos demais. A gente vai trazer profissionais bem-sucedidos, mas que têm conexão com a vida real, que são capazes de mostrar para as pessoas que elas também podem chegar lá. Fernanda, e aí? O que pode ser essa virada de jogo? O que muda na vida de um cliente quando ele chega para vocês e vocês querem mostrar um diferencial? É exatamente isso, uma coisa que ele falou, né? Sobre que não é só cortar o cafezinho. Mas a nossa ideia principal aqui com esse projeto é mostrar que a educação financeira ela não precisa ser um tabu ou uma coisa gigantesca, sabe? Aquela coisa, nossa, eu vou precisar me privar de tudo. Mas que, na verdade, pensando no futuro e fazendo pequenos ajustes com base naquilo que a gente pensa que a gente quer. Bom, agora nós vamos provocar vocês. Se alguém dissesse hoje que o trabalho de vocês é igual de todo mundo, como que vocês responderiam? Bom, primeiro eu perguntaria quem é esse todo mundo, porque eu não conheço muitas pessoas que fazem um trabalho como o nosso. Isso baseado em feedbacks de clientes mesmo, né? E o outro ponto é, olha, eu acho que você deveria experimentar o meu trabalho primeiro. Se em 6 meses você não achar que eu sou diferente dos demais, eu devolvo qualquer tipo de prejuízo que você possa ter tido do meu bolso. É isso que eu falaria. Fernanda, depois dessa... Então. Mas eu complementaria. Eu diria que... E aí é um dos motivos, tá? Pelo qual eu decidi ficar na empresa. Dentro da empresa, hoje, nós olhamos para as pessoas. Né? E para as pessoas, tanto na interna, para os funcionários, né? Para os sócios, quanto para os nossos clientes. Acho que é a nossa maior base, né? São as pessoas. Então, assim, antes de olhar para o dinheiro do meu cliente ou ver o que é, sei lá... Qualquer outro interesse ou meta ou qualquer coisa. Na verdade, dentro da empresa hoje a gente não tem nenhum tipo de meta por conta disso. Porque a gente olha para a pessoa que está ali. E é uma das coisas que antes eu tinha muita dificuldade no começo, e o Carlos pegava muito. Agora no começo ele até deu um toque, assim. Lembra das nossas primeiras reuniões, né? Que é ouvir a pessoa que está na tua frente, ouvir o cliente com calma e deixar de lado todo o lado técnico, deixar de lado tudo aquilo que a gente tem decorado, tudo que a gente tem que fazer. E pensar que é só uma pessoa ali na tua frente para conseguir trabalhar da melhor forma possível, com sonhos, com objetivos. Ou seja, de forma muito direta, vocês têm o diferencial de trabalhar as finanças de um jeito humanizado. Exato. Humanizado, e a gente não olha o dinheiro do cliente. A gente olha os sonhos, os desejos, a vida dele. E cuidar do dinheiro é simplesmente uma ferramenta um detalhe, para né? a vida dele acontecer. É um detalhe. Incrível o trabalho de vocês. Bom, agora a gente vai aprofundar no individual de cada um. Eu vou conhecer um pouquinho o Carlos primeiro, depois eu vou para a Fernanda. Carlos, eu queria que você dissesse para a gente qual foi o principal aprendizado da sua trajetória e o que você carrega de principal até hoje, aquilo que ficou desde o momento que você decidiu estudar essa área, chegar até aqui, e o que ficou marcado em você que você vai levar para sempre. Bom, eu nunca quis trabalhar nessa área, esse é o primeiro ponto. Há muito tempo eu sonhava com N carreiras, desde que eu era adolescente, etc.
piloto de caça da Força Aérea, depois pensei em ser engenheiro mecatrônico, minha primeira formação é técnica em mecatrônica. Depois eu pensei em fazer direito e prestar um concurso para juiz, promotor, alguma coisa do tipo. E acabei caindo de paraquedas, trabalhando num banco e comecei a aprender sobre finanças. Então, o primeiro aprendizado foi, nem sempre o que você quer é o que você é melhor, né? Depois de cair no banco, eu vi que realmente eu era muito bom na minha área, eu era capaz de fazer coisas incríveis aqui por mim e pelos clientes. E outra coisa que eu aprendi, que eu carrego até hoje, é você sempre levar uma mochila leve na sua vida. Então, você sempre vai ter momentos muito difíceis no seu trabalho, muito complicados, que talvez você tenha vontade de desistir, mas você tem que deixar eles para trás, para sua mochila ficar leve e você conseguir cada vez caminhar mais longe. Então, são esses dois pontos assim que eu carrego para mim e que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, principalmente. Que lindo, Fernanda. E aí, na sua trajetória profissional, desde o comecinho até hoje, o que mais marcou você e o que você carrega como um diamante? O Carlos falou uma frase que ele tem, e eu tenho uma coisa comigo também que é muito forte, assim. Sempre quando as coisas estão um pouco mais, né? Eu lembro que as coisas sempre podem ser mais simples do que elas realmente parecem ser. E isso, assim, eu repito pra mim quando o mercado tá ruim, quando a vida não tá muito boa, quando tô com o cliente ali estressado, né? Então, eu repito muito isso, assim. As coisas sempre podem ser um pouco mais simples. Eu também caí no mercado de paraquedas, né? Eu nunca olhei eu mesmo cursando economia, né? Eu formei na Universidade Federal daqui e aqui no Amazonas a gente não é muito focado em mercado de capitais, né? Nessa parte ali mais focado em desenvolvimento regional. Então eu nunca olhei para essa área, né? Quando eu acabei indo ali foi mais por desafios pessoais mesmo. Inclusive, uma curiosidade, era uma coisa que eu tinha aversão, assim, na época da faculdade, eu tinha um namorado, e ele adorava o mercado de capitais, assim, e ele investia e falava, e eu ficava, nossa, que saco. E no final, acabou que eu fui pro lado do mercado financeiro e ele foi para uma área completamente diferente. E foi assim, eu digo que eu não escolhi, não, o mercado foi me escolhendo. Eu gosto muito do que eu faço hoje e a parte que eu mais gosto é da economia comportamental, né? Que envolve as pessoas. E como a gente falou no começo, montar uma carteira, escolher um investimento, falar sobre investimento, sobre ativos financeiros é só um detalhe para mim. Eu acho que existem muito mais coisas para além disso. Eu acho que no contexto geral, vocês foram remando juntos para a mesma maré e lá vocês se encontraram Exato. e hoje chegaram à sociedade, caminharam juntos, encontraram, ajustaram algumas coisas para chegar até aqui hoje. E como eu disse, nem tudo são flores, né? A gente busca sempre acertar, mas em algum momento a gente erra e errar faz parte do percurso. Exato. Sem os erros, a gente não busca acertar e não busca amadurecer os nossos planos, projetos, sociedades, enfim. Qual foi um erro que deu um direcionamento diferente para vocês ao longo da caminhada? Bom, um erro grave que me direcionou envolve profissional, mas envolve pessoal também. Em 2019, eu fundei a empresa final de 18, começo de 19, e naquele ano eu fiz 52 voos. Então, desculpa, foram 55 voos, foi mais de um voo por semana de média. Viajei muito, todas as filiais que estavam pelo Brasil, acabei tirando férias também, o que deu alguns voos a mais. E naquele momento eu deixei de estar muito próximo da minha família. E ali foi bem complicado, porque num primeiro momento você pensa, ano que vem vai estar mais tranquilo e eu vou e tal. E minha mãe faleceu em 19. E minha mãe faleceu em setembro. Em agosto eu consegui visitá-la no hospital já, mas desde janeiro eu não via minha mãe. Eu estava focado em construir a empresa, e aí eu tive poucos dias dos últimos meses da vida dela. Então, esse equilíbrio vida pessoal e profissional é uma coisa que foi um erro grave que eu cometi ali, e que hoje eu aprendi, espero que tenha aprendido pelo menos, e não pretendo repetir de forma alguma. É errando que se aprende. Fernanda, e aí? Eu diria que, assim, um erro grave foi quando eu tive, inclusive, foi quando eu decidi
assumir novos desafios, e o motivo pelo qual eu aceitei a proposta do Carlos foi quando eu olhei mais para dinheiro do que para o que eu queria de verdade. E aí eu trabalhava, foi quando eu entendi que nem tudo era sobre o salário, o maior salário, o melhor salário, a empresa que pagava mais ou o maior status. E foi quando eu decidi sair de um emprego onde eu ganhava muito bem, né, mas onde eu não era tão realizada pessoalmente, e decidi arriscar novas coisas em busca de uma Fernanda que não existia, em busca do que eu realmente queria para minha carreira. Então, eu acho que foi, né, assim, para mim, foi o ponto, assim, como que eu posso dizer? Um ponto crucial, assim, da minha carreira, falando, né, até agora. Foi quando eu entendi isso, e que o dinheiro, ele acaba sendo uma consequência. Com certeza. E eu acho que escolhas têm consequências, né? Exato. E eu acho que hoje vocês têm um direcionamento muito consolidado disso. E é muito legal de ver, é muito legal entender que vocês funcionam em sincronia, tanto na esfera profissional quanto na esfera das crenças pessoais de cada um, porque isso gera muita conexão. E quando a conexão funciona, eu acho que tudo flui, né? E aí, para entender melhor um pouquinho mais de vocês agora do lado pessoal, porque eu acho que você que está aí do outro lado viu que o lado humano deles é extremamente emocionante, né? O que fazer para a sociedade dar certo e quando dar errado? Fernanda. O que fazer para a sociedade dar certo? Eu acho que diálogo e confiança são os maiores pilares de relações no gerais duradouras, né? E uma sociedade nada mais é do que uma relação. Então, eu acho que quando a gente tem diálogo e confiança, a gente consegue avançar. Eu consigo me ausentar do trabalho para dar mais apoio à minha família, estar mais presente quando eu sei que eu tenho um sócio que está lá, que vai tocar os projetos. Ou quando eu estou passando por um problema e eu consigo conversar sobre esse problema e a pessoa me apoiar e vice-versa. Ouvir opiniões divergentes em quando falar, não gostei, não gostei né, desse direcionamento aqui dentro da empresa, porque eu acho que aqui tem mais futuro, e tu olhar e pensar, puta, essa pessoa tem mais expertise do que eu, talvez ele tenha razão. Então, para mim, eu acho que são essas duas coisas. Carlos, a gente já compreendeu pela esfera da Fernanda o que fazer para a sociedade dar certo. E dar errado quando? A sociedade é igual um casamento. Na verdade, é um pouquinho pior, né? É mais difícil de você dissolver. E a gente já teve casos de sócios que não deram certo na empresa. O que eu aprendi com isso? Que os objetivos têm que ser os mesmos, mas os valores éticos e morais também têm que ser os mesmos. Se as duas coisas estiverem alinhadas, o resto é possível a gente adaptar, dar um jeito, conversar, chegar num meio termo. Agora, valores éticos e morais e objetivos de vida são coisas que são inegociáveis e que são as primeiras que você deve avaliar num sócio. Quando isso não está casado, a sociedade dá errado. Uau! Bom, agora vamos falar sobre esse mundo novo, o mundo CDFs podcast. Você também quer saber por que eles resolveram mergulhar nesse mundo novo? Tá todo mundo curioso e eu confesso que eu também tô, e eu quero saber de vocês por que desse podcast agora. Carlos, por que o CDFs podcast chegou no mercado? Vamos lá. É um desejo antigo meu de poder falar para mais pessoas. Inicialmente, eu estava muito focado em fazer participações em podcasts de outras pessoas. E uma hora eu pensei, poxa, mas a gente não consegue ter uma linha de raciocínio mesmo, de construção de ideias para as pessoas. Então, o que eu pensei? Pô, se eu tiver um podcast, será que eu consigo realmente levar todo mundo numa jornada comigo para ir aprendendo com outras pessoas, com convidados nossos? A gente aprende muito quando a gente fala, né? Então, levar as pessoas para isso. O objetivo do CDF é trazer o público para junto da gente, levar o podcast para o cotidiano das pessoas e entregar conhecimento de forma divertida. Uma coisa que é uma grande preocupação minha é que o público se divirta assistindo o nosso podcast. Olha, eu posso garantir para vocês que o Carlos vai entregar conteúdos incríveis, não só no ramo de finanças, educação financeira. O Carlos vai mostrar para vocês o que realmente precisa ser dito, né, Fernanda? E aí, qual foi o momento que vocês perceberam
que falar sobre investimento e educação financeira precisava ser de uma forma descontraída e num podcast? Quando a gente se dá conta de que não precisa ser difícil, que não, na verdade não é difícil, né? Então, a gente fala de forma técnica para pessoas da nossa área, que entendem, que buscam esse tipo de coisa. Mas a maioria das pessoas, e as que mais têm problemas com finanças, são as pessoas que acabam se afastando justamente porque o conteúdo é um pouco mais difícil. Então, a nossa ideia é justamente levar para essas pessoas, mostrar para elas que não precisa ser difícil, não precisa ser complicado, não precisa ser técnico, que é algo fácil, é algo acessível e que de diversas, né? E ali de algumas experiências em que nós tivemos. Assim, eu tenho clientes que cresceram na carreira, e a ideia é trazer alguns deles aqui também, que cresceram na carreira, que criaram impérios gigantescos e que não têm a menor noção de investimento, não têm a menor noção de holding patrimonial, de espólio, de nada técnico que a gente tem noção. E eles estão lá. Né? Então, assim, como que essas pessoas que não tiveram ensino, muitas vezes ensino básico, se tornaram grandes profissionais, grandes empresários, grandes mentores, grandes pais, grandes pessoas, né? Então, a ideia é levar esse conteúdo para quem está ouvindo a gente. Bom, agora para finalizar, estamos chegando no final. É triste, dói, mas calma que logo, logo chega para vocês o segundo episódio. E aí, Carlos e Fernanda vão conduzir com maestria os convidados. E aí, para a galera ficar aquecida, para tudo ficar certinho, para eles saberem que no próximo encontro tem um conteúdo bacana, quem acompanhar os CDFs a partir de hoje pode esperar o quê, Carlos? Bom, pode esperar conteúdo diverso. Então, eu brinco com o pessoal, né? A pós-graduação que eu mais me dediquei foi gastronomia. Então, você vai encontrar ali conteúdos diversos, todos atrelados ao dia a dia, às finanças, mas não vai ser só alguém falando no microfone sobre algo muito técnico e muito chato. Porque a nossa área é chata, pessoal. Se não for bem explicada, a nossa área é chata. Então, a gente vai levar isso para vocês com diversão, vocês podem ter certeza. Fernanda, que tipo de conversa vocês vieram propor através do CDFs Podcast? Eu diria que a única conversa que a gente não quer propor aqui é uma conversa técnica. É uma conversa para quem precisa saber de várias coisas da nossa área. A ideia é levar, de fato, trazer pessoas que não entendem nada para pessoas que buscam entender alguma coisa e entrem no nosso mundo de uma maneira simples. E tenho essa ideia de que, porque realmente é muito chata. Bom, agora eu vou até olhar para você aqui de um modo muito especial. Aquela pergunta individual para cada um. Carlos vai olhar aqui para o público que está te observando agora e vai dizer: qual a importância da Fernanda Kelly no CDFs Podcast? Bom, a Fernanda vai trazer uma visão, primeiro, feminina, que é muito importante. Tem poucas mulheres falando de finanças para o grande público, mas principalmente uma visão mais jovem, né? A gente tem uma diferença de idade grande, então, assim, a Fernanda ela vai trazer uma visão do millennial, né? Da pessoa que está começando literalmente a carreira, começando a investir. Isso ela tende a agregar muito aí para a maioria das pessoas que vão nos escutar. Fernanda Kelly. Por que a gente pode acreditar que o Carlos vai trazer um conteúdo incrível também para participar do CDFs? Porque ele é um ótimo profissional na área dele e consegue trazer, e aí eu falo de maneira que é o nosso maior propósito aqui, né? O Carlos tem uma experiência gigantesca no mercado, que eu admiro muito ele como profissional, e ele consegue trazer de maneira muito simples. Ele consegue fazer analogias muito boas para aquelas pessoas que não entendem nada. Então, eu acho que ele vai ser indispensável aqui na mesa. Bom, então agora vamos convidar o público a seguir os conteúdos do CDFs Podcast. Carlos, faz um convite especial para a nossa audiência. O que vem por aí? Bom, pessoal, vamos lá. Sigam a gente nas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo. Sigam também a gente, já se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, façam tudo isso que vocês estão acostumados a ouvir em diversos canais de podcast. E fiquem de olho, o primeiro convidado que nós vamos entrevistar aqui vai ser um cara muito divertido. A gente vai trazer assuntos que vocês não esperam ver no podcast de finanças. Então, vai ser muito legal mesmo, assim. Convido vocês, assistam o primeiro episódio.
Se vocês não gostarem, podem sair das redes sociais, podem deixar de seguir a gente, porque eu tenho realmente uma confiança enorme que vocês vão adorar esse conteúdo. Fernanda, depois dessa, eu acho que você não eu precisa só nem concordo, falar, não. né? Concorda, mas convida também o pessoal. Nos sigam nas redes sociais, acompanhem. Nós vamos nos dedicar muito para levar conteúdos bons, fáceis, engraçados, né, para vocês. E eu tenho certeza que todos os convidados que vão vir aqui vão tirar nós vamos aprender muito com eles. Então, para finalizar, mais uma vez eu quero agradecer pela confiança, Carlos e Fernanda. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso, porque sem sombra de dúvidas vocês perceberam que é possível sim falar sobre educação financeira, falar da importância de saber a hora certa de usar o dinheiro. Eu posso dizer assim, né? Exato. É possível falar sobre isso numa linguagem simples, descontraída e com profissionais, olha, que entregam qualidade e humanidade. Então, não perde os próximos episódios de CDFs, o podcast. Segue todos eles nas redes sociais, que vai estar marcado aqui embaixo. E a gente tem logo, logo um próximo encontro. É isso? É isso. Então, tchau, tchau para você. Muito obrigada pela sua companhia.